Certo. Então, primeiramente eu quero agradecer à Rede Apoena pela oportunidade de vir aqui apresentar meu trabalho, desenvolvido no Instituto de Biofísica da Universidade de Bremen. Eu tenho bacharelado e mestrado em Física pela Universidade Federal do Ceará e já faz um ano que eu comecei meu doutorado pleno aqui na Alemanha, com financiamento da CAPES. E como vocês podem ver, o meu trabalho tem como enfoque o estudo da biomecânica de tumores em espaços confinados. Então, vamos começar nossa discussão falando um pouco sobre a relevância de se investigar a biomecânica de tumores. Bom, entender as propriedades biomecânicas de células vivas e tecidos é fundamental para que haja um avanço no conhecimento relacionado a processos fisiológicos e patológicos, principalmente porque as técnicas de cultura tridimensionais, que são as técnicas que podem mimetizar os tumores, elas preservam a morfologia e como os nutrientes são difundidos na massa tumoral, com ampla aplicação em engenharia de tecidos, pesquisa farmacêutica. E nessa imagem do lado direito, por exemplo, a gente observa a estrutura e formação de um agregado multicelular. Entretanto, essa configuração só é alcançada quando há a prevalência de adesões intercelulares. Ou seja, as células não podem se ancorar ao substrato porque elas precisam se aderir umas às outras, formando aglomerados. Dessa forma, para produzir agregados, o que nós fizemos foi revestir placas de Petri com um polímero chamado polirrima, que reduz a adesão celular às superfícies revestidas e permite, assim, a formação desses agregados. Essas moléculas de rima, elas sofrem polimerização quando são expostas ao calor, formando longas cadeias, e ela exibe essa estrutura química aqui, a qual é estável em condições de cultura celular por um longo tempo. Inclusive, aqui no laboratório, nós conseguimos manter os agregados até 103 dias em cultura. Então, foi realmente por bastante tempo, além de ser um material biocompatível. E como células e tecidos são materiais viscoelásticos, ou seja, eles têm tanto propriedades elásticas como propriedades viscosas, devido à presença do citoesqueleto e da matriz extracelular, nós utilizamos aqui um microscópio de força atômica, conhecido como AFM, para obter informações reológicas desses materiais. E essa técnica consiste basicamente de uma sonda que vai varrer a superfície de uma amostra guiada por cerâmicas piezoelétricas, que basicamente você aplica uma tensão e tem uma resposta mecânica, certo? E essa sonda é chamada cantilever. E também nesse microscópio existe um laser que vai incidir sobre o cantilever e vai ser refletido até atingir um fotodetector que, por sua vez, detecta as deflexões desse cantilever de acordo com a diferença de sinais nos seus campos. E na imagem à direita nós temos um microscópio que eu utilizei aqui no laboratório, que tem um microscópio um microscópio óptico invertido, acoplado. E é importante mencionar que durante todos os experimentos, nós mantivemos as amostras a 5% de CO2, simulando assim um ambiente fisiológico dentro do corpo humano. Nós temos essa câmara de CO2, que vocês podem ver nessa imagem, essa caixa. Isso nos permite manter o mais próximo possível da realidade. E nesse trabalho, nós utilizamos o AFM no modo contato, realizando experimentos de indentação. E no processo de indentação de uma célula aderente por um cantilever, o que acontece é, nós aplicamos uma força e temos uma resposta a essa força, porque é como se a célula fosse uma mola, digamos assim. Elas são elásticas, são mais elásticas do que viscosas, nos permitindo, assim, medir a deflexão do cantilever, representada nessa imagem por D de T, e a posição Z do cantilever em relação à amostra. Com esses dois parâmetros, nós podemos calcular a indentação, que nós chamamos de delta, que é a variação em Z menos a variação em D. E como nós queremos medir agregados estáveis em um espaço tridimensional, uma alternativa simples e eficiente que nós pensamos foi simplesmente perfurar cavidades cilíndricas na placa de Petri. Assim, as células elas vão tender a preencher esses espaços vazios e crescer em meio a várias e várias camadas de células.
À esquerda, vocês podem ver como foi feita a produção desses espaços confinados. Nós utilizamos uma máquina fresadora com microbrocas, e que nos permite controlar tanto o diâmetro como a profundidade desses buracos. E do lado direito, nós temos um exemplo de um agregado. Aqui temos uma parte do buraco e esse objeto triangular é o cantilever que está interagindo com a amostra. Nós utilizamos aqui dois métodos distintos para aplicar forças externas à amostra. No primeiro caso, nós temos a ponta da FM que se aproxima da superfície da amostra, aplica uma força local, registra a deflexão durante a indentação, então retrai. E do lado esquerdo temos um mapa de força obtido em um agregado multicelular dentro de um buraco, e cada pixel desse mapa de força corresponde a uma curva de força como essa mostrada do lado direito. Nessa curva de força, nós podemos ver a aproximação, ponto de contato e retração. Nós podemos determinar o ponto de contato com essa curva de força, que nos permite, por sua vez, extrair o módulo de Young aparente. Módulo de Young aparente, porque ele é um módulo que possui tanto propriedades elásticas como contribuições viscosas em um único parâmetro, que é o que nós vamos precisar posteriormente separar, já que nós queremos saber exatamente o que é contribuição elástica e o que é contribuição viscosa, o que vai justificar a necessidade do nosso segundo método, que é o método de aplicação de curvas de força no modo sweep frequency, que nada mais são do que aplicar forças sinusoidais. Nós aplicamos como se fosse uma função seno, durante 8,7 segundos, com uma amplitude de oscilação de 50 nanômetros. Então, com a variação também da frequência de 1 até 100 Hz. Isso nos permite analisar como é o comportamento dessas amostras em função do tempo. E vocês podem ver, pelo primeiro gráfico, que a amplitude de oscilação vai diminuindo com o passar do tempo, o que nos mostra o comportamento viscoelástico das amostras, porque há um amortecimento, certo? Agora vamos, então, separar o módulo de Young aparente em suas partes reais e imaginárias, porque o módulo de Young aparente é um módulo complexo, em que a parte real é o história de módulos, que nada mais é que a energia elástica armazenada e recuperada por ciclo de oscilação, e a parte imaginária é o que nós podemos chamar de loss módulos, que é a energia dissipada por ciclo de oscilação. E eles são dados por essas seguintes equações. Nessa pesquisa, nós estamos estudando especificamente agregados multicelulares que mimetizem o câncer conhecido como adenocarcinoma ductal pancreático. E essa doença é frequentemente diagnosticada em estágio avançado, com um prognóstico ruim, com baixíssima taxa de sobrevivência, estimado de até 5 anos de vida. Então, o que nós queremos estudar aqui são os vários tipos de interação entre o tumor e o estroma, que resulta em um alto potencial de se promover a invasão e a metástase de células cancerígenas pancreáticas. E uma das características desse câncer é justamente a presença do que se chama de desmoplasia externa, que nada mais é que o crescimento excessivo de um tecido conjuntivo ou fibroso ao redor desse tumor, que é o que chamamos de estroma, formado por células fibroblásticas. E no caso desse trabalho, nós usamos fibroblastos que farão o papel desse estroma, que vão revestir esse tumor, e criando assim um ambiente rígido e denso ao redor das células cancerígenas, dificultando até mesmo o tratamento, por possuir uma camada de estroma muito espessa. Muitas vezes, quando os médicos tentam usar drogas para tentar matar esse câncer, essas drogas não passam por essa camada de estroma justamente por ela ser muito espessa. Por isso é um câncer muito difícil de ser tratado. E esse estroma facilita o crescimento e a disseminação
do câncer. E é justamente isso que nós queremos mostrar com as medidas da FM, que quando nós temos um agregado multicelular com fibroblastos, nós vamos ter essa estrutura mais rígida. E nesse trabalho, para simplificar e para focar principalmente na interação entre os fibroblastos e as células cancerígenas, nós utilizamos duas linhagens celulares. As células cancerígenas pancreáticas, originadas de um carcinoma pancreático humano, as células PANC1, e usamos também fibroblastos dérmicos normais, que são os que vão fazer parte do estroma, certo? Então, nós temos basicamente 4 configurações. Temos células aderentes, que é uma placa de Petri sem nada. Temos células não aderentes, que são placas de Petri cobertas com polirrima. E temos os agregados monotípicos, apenas constituídos por células cancerígenas, e os agregados heterotípicos, ou mistos, que quando nós temos uma cocultura de células, quando nós adicionamos os fibroblastos. Então, os primeiros resultados que eu tenho aqui é relativo ao primeiro método, em que nós comparamos o módulo de Young aparente de células únicas, aderentes e não aderentes. E olhando para o histograma preto, por exemplo, nós vemos que as células aderentes, elas são mais rígidas, nós podemos dizer que elas são mais elásticas do que as células não aderentes, que tendem a ser mais redondas e mais macias. Isso se dá principalmente porque as células aderentes estão completamente espalhadas pela placa de Petri, que não é uma situação do que acontece na realidade. Por isso, a configuração das células não aderentes é a configuração de células que vai estar constituindo os nossos agregados. Agora, comparando os agregados monotípicos e heterotípicos, nós percebemos que os agregados mistos, eles são mais rígidos do que os agregados monotípicos, principalmente porque, por 2 motivos. Primeiro que os fibroblastos estão o tempo todo produzindo e secretando matriz extracelular, que aumenta substancialmente a rigidez do agregado misto, quando comparando apenas com o agregado monotípico. E a segunda justificativa, quando nós olhamos para esse histograma de violino do lado direito, nós temos células individuais, fibroblásticas e cancerígenas, pancreáticas cancerígenas. As células fibroblásticas são sempre mais rígidas do que as células pancreáticas. Então, essa é outra justificativa, porque nós estamos vendo que os agregados mistos são mais rígidos. E agora é o resultado para o segundo método, que foi o método do Sweep Frequency, em que nós podemos separar o storage e o loss, que é o módulo elástico e o módulo viscoso. Inicialmente, olhando apenas para o módulo de Young aparente, erroneamente eu poderia dizer que a principal razão que o agregado misto era mais elástico do que o agregado monotípico. Mas quando nós olhamos para o gráfico de storage, o que nós vemos é que eles têm basicamente um valor muito semelhante, mas a discrepância está principalmente quando nós vemos a contribuição viscosa, que é o gráfico do lado direito, quando nós observamos os histogramas verdes e azuis. Então, o azul é o agregado misto e o verde é o agregado apenas de células cancerígenas. Então, nós podemos, na verdade, afirmar que não é a contribuição elástica que está tendo uma grande diferença, mas sim a contribuição viscose. Então, os agregados mistos são mais viscosos do que os agregados monotípicos. E nesse gráfico, é outro gráfico que nós podemos mostrar os parâmetros geológicos dos agregados mistos, em que nós temos tanto o módulo elástico como o módulo de dissipação. E nós utilizamos o modelo de amortecimento estrutural de lei de potência, representado por essa equação, que vocês podem ver.
E a partir desse gráfico, nós podemos ver que os nossos dados, eles são bem ajustados ao modelo, porque os dados têm um fit que segue perfeitamente. Isso nos permite entender o comportamento mecânico das amostras em diferentes escalas de tempo, e também nós obtivemos um expoente da lei de potência de aproximadamente 0,15, que concorda com os valores previstos na literatura para materiais biológicos, que é da ordem de 0 a 0,4. Esses valores significam simplesmente que as células apresentam mais propriedades elásticas do que propriedades viscosas, porque elas são, como eu disse, como se fossem molas, né? E outra pergunta que nós tivemos foi se nós ainda temos fibroblastos em agregados depois de 3 semanas, por exemplo. Então, nessa imagem, vocês têm um dos agregados que foi formado numa placa de Petri com polirrima. Nós colocamos em uma placa de Petri sem polirrima e observamos durante 24 horas as células voltarem a se aderir. Inicialmente, nós utilizamos uma razão de células de 9 células fibroblásticas para apenas uma célula cancerígena, com um total de 30 mil células. Não, 300 mil células, desculpa. Mas quando nós olhamos apenas 3 semanas depois, ao identificar as células pela sua morfologia, as células pancreáticas são essas células que parecem mais redondas, com formato hexagonal. E as células fibroblásticas são essas mais esticadas, que têm os seus filopódios, que elas usam para se locomover. Então, nós vemos que o número de células pancreáticas é absurdamente maior que o número de células fibroblásticas, mesmo que elas tivessem 9 vezes menos inicialmente durante a cultura de células. Isso nos permite afirmar que essas células cancerígenas tendem a se replicar mais rápido, mostrando assim o seu comportamento altamente invasivo. E as perspectivas futuras desse trabalho é justamente continuar analisando esse tipo de agregado, mas também realizando experimentos de adesão célula-célula para investigar a fundo as interações entre as células cancerígenas e os fibroblastos associados a esse câncer. Medir também com microscopia confocal a morfologia desses nossos agregados e estudar como que é a estrutura da matriz extracelular secretada pelos nossos agregados, além de verificar se há a presença de um núcleo necrótico, que é o que vai identificar um organoide. Então, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, a CAPES pelo financiamento, a Universidade de Bremen pelo suporte e estrutura, a Rede Apoena pela oportunidade de apresentar o trabalho, a todos do meu grupo, muito obrigada.